Como prometido, vamos fazer um vídeo sobre o universalismo, né? Eu já escrevi sobre isso, o texto vai estar linkado na área de comentários. O que é universalismo? O universalismo é a ideia de que todas as tradições religiosas, todas as ideias religiosas da humanidade têm um ponto focal comum e elas têm uma semelhança básica, né? Então isso tem algo a favor de dizer isso e tem muita coisa que eu vou dizer contra, ou que eu vou dizer que, dependendo do contexto, não é só desnecessário, é contraproducente pensar de forma universalista. E talvez o universalismo não seja bem verdade. E o budismo, será que ele aceita a ideia, o Buda, será que ele ensinava em termos universalistas? Vamos ver isso. Basta a pessoa aqui no Brasil ela frequentar desde a época que a gente fazia por e-mail, depois teve as redes sociais, agora o pessoal usa o WhatsApp para conversar sobre budismo, sempre vai ter aquela pessoa. A maioria das pessoas que se interessam pelo budismo no Brasil, ela é universalista, ela vem de uma liberdade perante a crença instituída no país, que é principalmente o cristianismo, né? Então, ah, como a pessoa já está numa flexibilidade mental de aceitar o budismo, normalmente essa flexibilidade ela vem de um excesso, de um excesso de flexibilidade que é aceitamos qualquer coisa. Algumas vezes isso vem misturado também com a ideia de que o budismo é o que você pensa, né, que eu já tratei em outro vídeo, a ideia de que, bom, né, o que o Buda ensinou não tem um critério, né? E até se pensa algumas vezes assim que os budistas eles não debatem, não discutem com ideias errôneas, sejam elas religiosas ou de outro tipo, o que historicamente é um absurdo, né? O budismo ele está sempre teve em relação, sempre teve fazendo crítica das outras tradições na época e de professores, e o próprio Buda nos sutras, ele está sempre dizendo, né? Ele não fala de uma forma, né? Não tem uma intenção de, de criar uma disputa. A intenção é de clarificar os ensinamentos. Então, na medida em que os ensinamentos não entrem em disputa com o cerne, né, do Dharma, que, por exemplo, impermanência. Então, os Vedas vão dizer lá que o som, né, o som que o Brahma faz, ele é permanente. Então, isso aliás, esse ponto é um dos pontos que é usado para ensinar lógica no budismo. Então eles estão sempre falando lá, por que o som. Mas quem é que disse que o som é permanente? A gente tem que dizer, não, lá nos Vedas, no hinduísmo, né, o Om, né, a sílaba Om do Brahma, é um som eterno. Então ele tem uma expressão eterna, o Deus dos caras lá, né? Então o budismo começa dizendo, não, nenhum som pode. Não, todo som tem que começar e terminar. Está no cerne de como se ensina lógica, está no cerne de como se fala sobre religião, se fala sobre tradição e tal. Então não é que se tem uma intenção de discordar deles, a intenção é clarificar a nossa própria posição, né? Se ao clarificar a nossa posição a gente refuta eles, não é a nossa intenção fazer isso do ponto de vista da má vontade com as outras tradições, né? Então essa é a base da ideia de que tem diferença, né? Mas aí a pessoa vai ouvir o Dalai Lama falar, e o Dalai Lama ele é todo político, né, como ele tem que ser, e ele é todo, né, escorregadio no modo de falar dele, no sentido de que, para quem entende o que ele está falando, tem outros níveis, né, do que ele sempre está falando, ele sempre fala. Então a forma mais fácil de se aproximar das pessoas é dizer, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas necessidades como vocês, eu sou igual. Porque as pessoas tendem a endeusar o Dalai Lama, né? Então ele fica, eu sou um mero monge, Claro, a cultura toda está elevando ele, daí ele diz que é igual a todo mundo, né? Mas ele é igual a todo mundo? Isso é bom ele dizer. Nós, por exemplo, que somos seguidores de sua santidade, nós chamamos ele de sua santidade. Nós elevamos ele. A nossa fé é que coloca ele nesse patamar, né? Então, isso, como ele é um objeto digno de devoção, isso é bom para nós, né? Então, sob certo aspecto a gente entende, ele é igual, ele vai no banheiro, ele é igual a todo mundo. Sobre outro aspecto a gente entende, não, ele é diferente de mim, ele tem mais conhecimento intelectual, ele tem mais prática espiritual, ele tem mais compaixão, ele expressou melhor
muito melhor as qualidades budistas e do Buda do que a maioria de nós, né? A maioria dos praticantes, principalmente com certeza do que eu, né? Então, ele é igual, é como ele quer dizer, ele é igual. Mas ele é diferente? Ele é bem diferente também. Da mesma forma, o budismo, como outras tradições religiosas, tem boas intenções. Então, é rara, tem uma ou que outra tradição que a gente chama religiosa que não tem que claramente não tem 100% boas intenções, né? Mas é muito raro, muito difícil, muito extremo, muito mais coisa de telejornal do que realmente na realidade, né? Então, na realidade, a maioria das tradições tem boas intenções. Então, a gente pode dizer assim: a característica essencial das tradições religiosas é ter boas intenções, querer melhorar o mundo, querer melhorar as pessoas, querer fazer as pessoas reconhecerem a verdade. Daí, se a gente falar de um jeito totalmente uh, desqualificado, se a gente usar termos cada vez mais amplos e cada vez mais difusos, aí, como o Dalai Lama faz muitas vezes, aí a gente pode falar das coisas todas como tendo um cerne comum. Né? O cerne comum é o quê? Beneficiar os seres. O cerne comum é o quê? Reconhecer o que é divino, o que é santo, o que é, sei lá. Né? É melhorar como pessoa. Né? Até, eu diria assim, será que o budismo realmente quer que a gente melhore como pessoa? Duvidoso. Duvidoso. Da maior parte da prática, sim. É bom. A gente melhorar como pessoa vai ajudar a nossa prática. Mas esse não é nosso objetivo no Dharma. Melhorar como pessoa. Então, tem pessoas bem difíceis, bem complicadas, que a gente acha bem desagradáveis, que são mestres espirituais, né? Então a gente diz, essa pessoa não é uma boa pessoa. O cerne, ela é uma boa pessoa, mas não é uma boa pessoa no sentido que a gente pensa. Então, ordinariamente, né? Então, esses termos todos, eles são fluidos. Então, qual é a diferença? E por que a diferença é importante? E por que a diferença é uma riqueza? Bom, a diferença essencial que, assim, pode ser que tenha, por exemplo, o jainismo é uma religião não teísta, né? E a gente pode dizer de forma geral que o budismo é não teísta. Vai ter um professor ou outro que vai dizer, não se importe com isso, essa questão de Deus não é muito relevante. Mas como a gente refuta um objeto eterno, né, como a gente, né, então a gente tem que começar a trabalhar com essas ideias, assim. Então, mas o jainismo também tem isso. Então a gente vai dizer, o budismo e o jainismo são a mesma coisa. Tem várias coisas semelhanças entre o jainismo e o budismo, né? Mas tem diferenças. Então, às vezes tem uma intersecção, né? Então, tanto o cristão quanto o budista vão concordar que a compaixão é crucial, é importante. É, é um elemento, talvez, da realidade das coisas. Então, tem uma profundidade no entendimento da compaixão. A gente pode ter uma pequena diferença sobre o que é compaixão e compaixão em algumas áreas, assim, mas tem uma intersecção grande, né? Da importância da compaixão e do sentido da compaixão. Então tem uma comunalidade, dá para conversar, né? Por outro lado, às vezes, o que acontece com o universalismo é o seguinte: a gente vai partir do princípio que é a mesma coisa e depois a gente vai entender. Aí o que acontece? Se a pessoa começa com o cristianismo, que ela já tem lá bitolado na vida dela, ela começa a examinar o budismo e ela nunca vai entender o budismo. Por quê? Porque ela quer encontrar o que ela projetou como bom, que é o que veio da tradição cristã dela, dentro do budismo. Então ela nunca vai chegar a conhecer o budismo. Ela vai reduzir o outro à sua própria perspectiva, à sua própria projeção, de uma forma que o outro não vai existir mais. E historicamente, isso aconteceu vez após vez com o budismo. Tem 3 textos sobre as distorções do budismo, né? Então o budismo foi cooptado pela filosofia, está sendo cooptado pela ciência, ainda está sendo cooptado pela filosofia e pela ciência na tradição ocidental, né? Então, cooptado, quando eu digo, é assim, quando as pessoas lá em Oxford agora estão estudando o budismo, elas estão estudando o budismo, elas estão transformando o budismo ou dando ênfase para certos temas que então se espalham na cultura e transformam o budismo. Isso faz parte, ou seja, é natural que aconteça. Por outro lado, se a gente não reconhece esses processos, se a gente é ingênuo e se a gente acha que Oxford é isenta e o Dharma não, porque são os primitivos lá que não sabiam nada, daí aí tem um problema grave. Aí é muito problema de racismo, de etnocentrismo que a gente tem, que está envolvido nessa questão, né? Então foi
mais ou menos também o que aconteceu aqui com as religiões africanas, né? Então as religiões africanas se sincretizaram. Quando a gente fala sincretizado, parece tão bonito, né? Foi sincretizado. Mas o que aconteceu? Uma religião foi oprimida e o jeito dela sobreviver foi se subsumir à outra, né? Então ela sobreviveu só porque ela conseguiu sobreviver de alguma forma dentro de outra tradição. E daí hoje em dia, como talvez fosse uma religião que não tinha tantos registros escritos, se é que tinha algum, eu desconheço, na África mesmo, no país de origem, então a gente não tem muita certeza, né? As tradições elas já surgiram dentro, as tradições que existem hoje já surgiram aqui no Brasil dentro de uma ideia de sincretismo, né? Com o Dharma não é assim, por quê? Porque nós temos nossos textos muito antigos, mais antigos que os do cristianismo. Então fica mais difícil de, com o passar do tempo, a gente se remete ao que realmente está escrito lá e dizer assim, não, parece aqui foi uma distorção que aconteceu devido ao entendimento moderno, ocidental, né? As pessoas puxaram para um lado que não era bem assim, e daí elas não entenderam bem o que o Buda estava dizendo, e daí segue a discussão, né? Então, basicamente, uh, essa ideia de que para a gente entender alguma coisa a gente tem que estar aberto, a gente não pode ter o pote envenenado, o pote tem que estar livre das nossas projeções e perspectivas que vêm do nosso, na medida do possível, né? Então a gente vai treinar para não imiscuir conceitos, não imiscuir ideias. Então quando a coisa se apresentar para nós, ela vai ser fresca, ela vai ser livre das nossas preconcepções de outras que vêm das expectativas que a gente teve devido às nossas outras tendências religiosas do passado, ou aprendizados, ou cultura e assim por diante. E a diversidade ela é uma riqueza. Então, a, por exemplo, o objetivo do budismo não é o mesmo objetivo do cristianismo. A gente pode, talvez, estudar muita teologia e transformar muito essa visão da união com Deus, a visão, as visões mais metafísicas mais profundas dentro do cristianismo, e a gente vai tentar comparar isso com Nirvana e sempre vai ficar uma rebarba. Porque a, o trabalho vai ser de forçar uma terminologia na outra. E tu vai sempre ficar na dúvida se tu tá realmente querendo comparar uma coisa com a outra, ou se tu tá forçando os teus conceitos para se encaixarem na outra tradição, né? Então qual é a utilidade disso? Para um praticante não tem utilidade. Não tem utilidade entender se o cristianismo é parecido, o quanto o cristianismo é parecido com o budismo. Muitas pessoas se interessam por isso, por quê? Porque elas têm uma conexão afetiva com o cristianismo e elas têm algum interesse em se tornar budistas ou conhecer o budismo, então elas querem ver as duas tradições de mão dada, né? Então esse é o objetivo da pessoa, às vezes é mais do que praticar o budismo, é coroar o cristianismo dela com uma visão também budista, né? Então a pessoa quer incrementar tudo, assim. Porém, não é essa a função do praticante. Nós também estaríamos fazendo um desfavor ao cristianismo dizer que né, os nossos conceitos budistas são necessários de alguma forma para as pessoas falarem sobre o seu cristianismo, né? Não é verdade. O cristianismo ele é íntegro por si só. Ele produz os resultados que ele diz que produz. Ou seja, se ele é uma tradição autêntica, ele produz aquilo que as pessoas buscam nele. No budismo, a gente acredita que o budismo é uma tradição autêntica, então o budismo produz o resultado que o budismo afirma ser o resultado a ser buscado, né? Então tem uma diferença aqui. Não tem conceito de iluminação, de nirvana nas tradições. A gente pode dizer assim, mas tinha lá uns pré-socráticos que pensavam assim, assado, e é parecido com ataraxia, é parecido com nirvana. Aí a pessoa não está querendo entender Nirvana, a pessoa está querendo comparar uma ideia asiática com uma ideia grega. Então, entender Nirvana para praticar, para atingir Nirvana é uma coisa. Entender Nirvana para estudar culturas do mundo é outra coisa. Não é a motivação que a gente tem, por exemplo, nesse canal, que a gente tem quando a gente pratica budismo, né? Claro, as pessoas elas se aproximam desse canal e dos livros budistas, às vezes com intenção de conhecimento, não com a intenção de praticar o Dharma, isso é totalmente compreensível. Elas não têm a intenção de olhar de dentro da tradição. Por outro lado, todas essas tradições elas só vão ser entendidas de dentro. Então, se a gente ficar olhando de fora, a gente sempre vai cometer preconceitos, sempre vai cometer
vai ver de forma limitada, vai ver através de projeções. É essencial ter tolerância, e a tolerância só é possível se a gente não reduz o outro à nossa própria ideia do que ele é. A gente deixa ele ser diferente como ele é diferente. E daí a gente regozija nessa diferença. A gente diz, puxa vida, olha só, como aquilo se desenvolveu e aquilo tem mérito do jeito que é, sem ser parecido, sem precisar ser parecido com o que a gente está fazendo. Né? Quando a pessoa está dizendo você tem que ser igual a mim, isso é um totalitarismo. Isso é uma forma de limitar o outro, e isso é uma forma de dizer, no fundo, vocês não estão certos, quem está certo somos nós. Vocês só têm um nome diferente. Quando vocês acertam, vocês têm um nome diferente que é para o que nós fazemos. Quando vocês erram, daí não sei, porque vocês não estão fazendo muito bem o que tinha que ser feito. Então está sempre julgando o outro como tendo que se enquadrar na nossa perspectiva cristã ou budista, ou o que for. Né? Então, a tolerância, parece que a tolerância vem da noção de igualdade, mas a tolerância vem da noção de respeitar a diferença. E a diferença precisa existir para ser respeitada. Então, por um lado, se a gente, como eu disse, se a gente vai tornando nublados e reduzindo a precisão conceitual, amor é uma coisa que vale, que é bonito para qualquer um, que vale para qualquer coisa, qualquer tradição fala de amor. Né? Agora, no budismo, o que a gente diz? Amor é querer fazer alguém feliz. Se tem essa definição no cristianismo, deve ter definições parecidas. Mas quanto mais específico a gente for e usar as definições próprias da nossa tradição, mais a gente vai entender a diferença e mais a gente vai regozijar com as possibilidades que os seres humanos têm. Então, por que eu falo isso? Porque a tendência é muito forte de reduzir os ensinamentos ao que nós já aceitamos. Isso é natural, mas não é desejável. Então a pessoa precisa reconhecer que há essa tendência e ela precisa deliberadamente, se ela tem interesse no Dharma como prática, ela precisa examinar como ela está enfocando o Dharma, o que ela está buscando no Dharma, se faz sentido para ela. Isso é recomendado na prática do Dharma. E não só ela ficar equivalendo e ficar comparando e ficar buscando confirmações ou buscar e sem ficar buscando respeitabilidade, confirmação, um lastro, né, na tradição do outro. Ou como budistas também a gente deve evitar essa noção de a ciência nos justificou agora. A filosofia, porque Schopenhauer gostava da gente, a gente é legal. Isso é baixa autoestima. O budismo ele tem valor independente do que os cientistas falem sobre o budismo. Se a gente ficar na dependência do que vai ser descoberto agora e depois vai ser refutado, depois vai ser descoberto de novo, não vai ter prática budista. O budismo existiu muito antes das pessoas começarem a fazer pesquisa sobre o budismo. Da mesma forma, né, se a gente ficar dizendo porque Einstein disse que o budismo era a religião do futuro, ou porque, sei lá, qual lumiar aí do pensamento atual aprecia o budismo, fala bem do budismo, daí o budismo é bom por causa disso? Não. Né? A gente tem que entender o valor dos lumiares budistas por eles mesmos. Né? Pode servir de introdução receber uma indicação dessas. Mas na maturidade, não. Na maturidade, esquece. Né? Ele é autossuficiente. Né? Ele não precisa... tem autoestima suficiente para se sustentar por si próprio sem precisar dizer assim, tu vê, esses asiáticos, eles eram, como se falava os oito cientistas se surpreendiam muito. Puxa, como são sofisticados esses asiáticos, né? Minha família falava assim, a gente não sabe a profundidade das coisas que tem na Ásia. Por um lado, parece respeitoso, né? Parece, puxa, tá finalmente reconhecendo o valor de uma coisa que existe, né, e tal. Por outro lado, por que tinha essa expectativa de que na Ásia as pessoas não eram profundas? Né? Por que isso é uma novidade, isso é algo que precisa ser dito? Se vem da nossa noção de que a Europa estava na frente. A Europa, por muito tempo, não esteve na frente. A China estava na frente. Não era nenhum país necessariamente budista todo o tempo que ela esteve na frente. Em termos de cultura e de desenvolvimento, se a gente for, né, medir as coisas por indicadores
eh, que hoje em dia a gente dá valor, né? Então, né, se a gente for medir as coisas por indicadores, a China, nossa, a China ganha de tudo, está na frente de todo mundo o tempo todo. Mas não é assim que a gente mede, né? E também o budismo não nasceu na China, o budismo entrou na China depois de muito tempo. É importante abrir a mente, é importante não ter essa tolerância que cheira a totalitarismo, que é imiscuir na tradição dos outros as próprias ideias, ou tentar encontrar, ou tentar comparar. A própria comparação, ela já vem de uma mentalidade, ela pode existir de uma forma pura, mas normalmente ela já vem com algum tipo de problema. Porque a comparação ela já exige, ela já demanda algum grau de uma base comum. Né? Então ela já demanda o universalismo. E esse universalismo, embora muita gente promova isso, essa ideia, não tem evidência disso. Particularmente dentro do budismo, a evidência sempre foi a de que as ideias das outras tradições de muitos professores, elas estavam erradas, e a ideia do o budismo estava se sedimentando como algo diferente. O budismo sempre foi o diferentão, né? E sempre quis ser o diferentão. E não só por isso o budismo fundou a primeira universidade. A gente fala universidade é um lugar que se estuda todas as coisas e que se estuda os pensamentos dos outros, os pensamentos, né, independente de onde ele vem. Né? Então, Nalanda, quando foi fundada, ela foi fundada sobre essa perspectiva. A gente mantém a visão budista, mas a gente vai estudar tudo e qualquer coisa que surgir. Então a gente não vai fazer comparação, a gente vai dizer tem que ser refutado, não faz diferença nenhuma, ou não precisa ser refutado, pode ser aceito. Então a gente tem que pensar que o universalismo tem problema, a gente tem que pensar que sincretismo não é uma coisa bonita, sincretismo é quando uma cultura está sendo destruída e outra está absorvendo, né, imperialismo cultural. A gente tem que reconhecer que igualar é não reconhecer a alteridade e que isso é uma ação violenta. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soeza Pekajar Produtin Jote Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tem Jote Chume Kwene Pema Samba Sasora Gente no Pai Garjuan Shuju tu Peku Kose Destinta Zendar Shinju Jigmetu Jotu Panangue Wancha Tungandu Pateno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tileta tu Tem Jote Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kuzizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Jote Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Jote Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condado o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não são ebe Jeshuva dan São Paulo de do Pachenjelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loja alien sa som cha papel do Joshua sung não guarda midral do sungele show